Espírito pode conhecer nossos mais secretos pensamentos? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Ó, como que é? Repete, por gentileza. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Resposta: sim. Frequentemente, eles conhecem o que queres ocultar a vós mesmo. Nem atos, nem pensamento pode ser dissimulados, quer dizer, encoberto. Nenhuma hipocrisia. Porque a partir do momento que você está contando, algum momento essa verdade vai chegar. Vai chegar toda quebrada. Pode ser que leve anos, ou séculos, né? Você não sabia que você era tão bom. Eu conheci só o lado que me contaram, né? E aí é importante também, nesse caso, a gente se conhecer, né? Porque às vezes a gente não para nem para se conhecer, né? E se a gente tem um adversário que tá fora da matéria e ele pode analisar nossos pensamentos, ele tá em vantagem, né? Porque às vezes nós mesmos não paramos para ver qual é a nossa fraqueza, quais são os nossos medos, qual que é as nossas qualidades, também ver o nosso lado bom, né? Qual que é aqueles atributos que a gente deve destacar mais, qual que deve abafar. Porque o espírito ali que quer ter uma influência com a gente de vingança, vamos supor, e ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele conhece. Ele pode nos conduzir. Ele conhece e pode achar brechas e mais brechas, entendeu? Pelo seu defeito. Pela falta da moral, né? Que a moral ela influi muito. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a paixão, o ódio, a revolta, os sentimentos negativos. Tudo isso influi muito para uma brecha entrar. E ele vai se infiltrando. Ele se infiltra de uma forma que depois é difícil de tirar. Principalmente se a pessoa não tiver uma conduta reta e não for aquela pessoa que tem um compromisso com Deus. Porque a partir do momento que você tem um compromisso com Deus, você vai procurar seguir um caminho reto. Vai vir vários desvios, né? O ser humano está aqui para enfrentar vários desafios, né? Nós vamos para a questão 464 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Como definir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Isso é boa, hein? É. Resposta: estudai o assunto. Estudai. Os bons espíritos, eles nos induzem o conselho do bem. Cabe a nós distinguir. Então, estudai o assunto. Porque se você for falar só a coisa boa e ver uma ruim, o bem vai prevalecer. Você fala, não, isso aqui eu não quero ouvir. Né? Vamos mudar de assunto. Você não deve perder um amigo porque ele tem um assunto que não te interessa. Pelo contrário. Você tem que ajudá-lo a seguir um caminho de crescimento e de evolução, porque você já tem um entendimento. Você não pode cortar ele da sua amizade porque ele tem uma fofoca, ele é um caluniador. Pelo contrário, você tem que conversar com ele, mostrar os ensinamentos, conversar muito lentamente, porque você não pode adentrar de uma vez. Que se ele tiver com 3, 4, 5 obsessores forte, ele vai ficar com raiva de você. Então, nesse caso, tá dizendo da influência de um espírito que tá ali encarnado, né? É. Ele tá falando aqui da questão 464. A pergunta: como definir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta: escutai o assunto. Os bons espíritos nos induzem e aconselham bem. Cabe a nós distinguir. Então, se você já tem o conhecimento, o estudo, a sabedoria, você está indo, né? Tudo bem, vamos cortar essa parte, vamos pular para outra. E assim você vai levando. Uma hora ele vai falar, não conta nada para ele porque ele não gosta de fofoca. Ele é perda de tempo. Ele não gosta de fofoca. Se você mandar um vídeo pesado para ele, ele vai cancelar, ele vai falar para você, não mande mais isso para mim. Ele vai, não, nem manda isso pro fulano. Que ele não gosta dessas... Ele é burro, ele é todo... né? Vai colocar uma série de coisas. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema,
acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.